Queridos irmãos, muita luz e muita paz para todos. Que o Jesus, o nosso divino amigo, possa envolver a todos neste momento que estamos nos vinculando através dessa proximidade virtual. Todos nós, trabalhadores da Casa Alta de Souza, todos nós que estamos necessitados de acalentar os nossos corações com o Evangelho de Jesus, estamos aqui para fazer esse trabalho, essa ponte, de fazermos as nossas reflexões. E hoje nós temos para refletirmos no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, a indissolubilidade do casamento, a indissolubilidade do matrimônio. E para nós darmos início às nossas reflexões, nós convidamos a todos, nesse momento, para fazermos a prece. Senhor Jesus, Mestre divino e amado, é com muita alegria que estamos aqui, Senhor. É com muita satisfação que acolhemos as oportunidades que nos são chegadas, para que assim possamos buscar a Ti com mais frequência, buscar a Ti como nosso apoio, como nossa força maior, para podermos assim, Mestre Divino, confiantes, seguirmos a nossa caminhada. Nesse instante, aqui estamos para rogar-te o amparo necessário, a nossa condição de refletirmos sobre essa temática, sobre esse tema, proporcionando-nos o entendimento melhor e um posicionamento pessoal diante dessa questão e diante da vida. Ilumina-nos a todos nós, permite que os mensageiros divinos nos amparem e nos conduza sempre. Obrigada, Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, nesses momentos, que nós estamos vivendo assim, afastados uns dos outros, e que, consequentemente, todos estão precisando ter uma convivência mais contínua. E muitas vezes, por consequência dessa circunstância, por consequência da nossa invigilância, por consequência da nossa intolerância, vamos dizer, os desafios, eles se tornam mais acentuados e mais graves, notadamente no que se refere à convivência. Então, bem apropriado essa temática agora para a gente falar, como já dissemos, que está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira questão é a gente observar a preocupação, o cuidado e o zelo de Kardec de trazer essa temática para nós. E a gente também observa que em todo o Evangelho, em todo o seu contexto, Kardec trouxe a Bíblia para nós, para a nossa realidade. Ou seja, as palavras de Jesus transcrita pelos apóstolos, pelos evangelistas. E, na maioria, os textos, o texto os textos, eles são trazidos sempre com um comentário e com as instruções dos espíritos, E nessa parte, Kardec traz o texto de Mateus, registrando uma situação naquela época de Jesus,
mas não temos instruções dos espíritos. Temos reflexões do próprio Kardec. E aí a gente observa, né, passa a refletir um pouco, que realmente é uma temática que diz respeito à nossa condição humana, de espíritos encarnados, vivenciando uma experiência aqui na Terra. E, naturalmente, por isso, Kardec entendeu de colocar essa temática, mas sem que ela tenha sido corroborada com reflexões dos espíritos, né? Muito bem, então nós vamos registrar aqui o que Mateus trouxe sobre esse tema, que tem o título do Evangelho: Não separeis o homem, o que Deus uniu, né? Na verdade, deixa eu ver aqui o Evangelho em si, capítulo 22, em que o título é esse. Tinha marcado e por alguma razão foi desmarcado. Mas nós vamos voltar a ele. É o 22. 22. Não separeis, aqui não fala o homem, né? Então, o título de Kardec é Não separeis o que Deus juntou. Não separeis, ou seja, ninguém, né? Ninguém venha a fazer isso, o que Deus juntou. Muito bem, aí o texto vai dizer o seguinte: Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Pergunta dos fariseus a Jesus. E Jesus responde: Não leste que aquele que criou o homem os criou macho e fêmea, e disse: Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, aí aqui é que ele diz: Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Resposta de Jesus. Mas aí os fariseus voltaram a questionar. Mas então por que Moisés ordenava que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Aí Jesus volta a responder: Foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que despedisse aos homens que despedisse vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Esse é o texto bíblico que aí Kardec traz para as nossas reflexões, ele traz as suas reflexões, né? Então, primeira coisa que a gente observa é, naquele momento ali, está havendo um encontro, né, daqueles que têm conhecimento das leis. Era comum naquela época os estudiosos, os sábios, que se debruçavam a conhecer, né, todo o livro de Moisés, aquilo que nós chamamos de Velho Testamento, eles estavam, aqueles que eram mais aptos a interpretar a fala de Moisés, e aí ali estavam alguns e vieram buscar Jesus, porque Jesus era um homem comum, que estava se apresentando, estava se mostrando com ideias, né, ideias bem avançadas, estava tendo procedimento, conduta que merecia algum respeito e já demonstrava esse lugar entre os sábios desde pequeno, né?
desde quando ele era jovem, que ele discutia com os doutores das leis. Então, isso aí seria interessante, assim, considerasse uma situação normal. Aí eles interpelaram Jesus também, baseados naquilo que eles liam. Então, essa primeira questão que é levantada pelos fariseus para Jesus, tinham duas motivações. Uma é que essa questão estava escrito por Moisés em Deuteronômio, no capítulo 24 do Deuteronômio, que era o quinto livro de Moisés, né? E ali Moisés estabelecia regras, normas para que o homem pudesse realmente despedir. Então eles estavam certos quando dizia, mas Moisés permitiu que o homem dispensasse sua mulher. Podia dar uma carta e despedir. Então ele tinha lá realmente, aí Moisés lá no livro Deuteronômio, ele estabelece regras e que diz que era permitido, o homem podia oferecer uma carta de repúdio, entregar a mulher e despedi-la. Agora, nessa condição, a união era desfeita assim, com algumas condutas. O marido precisava se postar diante da família, da sociedade, com o seu desejo. Deixar claro o que não queria mais manter o relacionamento com aquela mulher, e o dote que era costumava-se também a ser dado, a família da mulher dar ao homem, também ali era prestado contas, porque esse dote era justamente para garantir a essa mulher depois que aquela união, por acaso, viesse a ser encerrada. Então, esse era um dos motivos pelos quais os fariseus interpelavam Jesus. E o outro motivo era também porque existiam duas escolas naquela época que tinham interpretações divergentes sobre essa colocação de Moisés, né? Então, aí Jesus primeiro responde, né, na resposta de Jesus aqui, quando ele diz que não leste que é aquele que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea, para que assim dessem prosseguimento à procriação, né, e à permanência da espécie. E aí, isso, né, que Jesus respondeu dessa forma, esse escrito, estava registrado, está registrado, se a gente for ler, eu fui ler, fui buscar, no Gênesis, né? E o Gênesis é o primeiro livro de Moisés. E naquele povo ali, naquela cultura judaica, naquele tempo, eles tinham uma prática interpretativa, aquele povo, de que havia uma prevalência dos livros mais antigos sobre os livros mais recentes. Consequentemente, o Gênesis tem prevalência na visão deles, na cultura deles, sobre o Deuteronômio. Então, é exatamente por isso que Jesus vai fazer referência ao capítulo 1, versículo 27 da Gênesis, quando ele diz, não leste? Ou seja, lá está escrito, certo? A outra questão que eu falei, né, das duas escolas, que eles estavam baseados nisso aí, é que existia duas escolas que interpretavam essa fala de Moisés e Deuteronômio. Que essas escolas, uma entendia que era a escola de Shammai, uma entendia que a separação podia se ocorrer, como as regras de Moisés, apenas em duas circunstâncias, no caso de adultério e quando a mulher impedisse, criasse obstáculos para que o homem seguisse as leis de Moisés. Nesse caso, era permitido o homem proceder daquela forma, conforme estava estabelecido. Mas Léo, a escola de Léo, já era mais liberal, mais flexível, né? E aí Léo dizia que
entendia que aquela colocação, porque Moisés não estabeleceu motivo. E a pergunta, se a gente observar aqui, é bem clara, né? Os fariseus perguntam para Jesus: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Então, o questionamento estava baseado, não era na questão de separação, não era isso que eles estavam questionando. Eles não tinham mais dúvida naquela época que era a separação era possível de acontecer. Era uma regra já estabelecida. A questão era o motivo. Porque Moisés não deixou claro. E aí vieram as escolas interpretar e colocar as suas visões, o que entendiam, como em que circunstância aquela separação estabelecida, mas em que circunstância, qual o motivo, qual a motivação, né? Hoje em dia, sempre o que acontece? Quando um casal começa a falar em separação, primeira coisa é, por que motivo? Por que motivo você quer se separar? Por que motivo vocês estão se separando? Então, o motivo era aquilo que os fariseus queriam ouvir de Jesus, qual era a opinião dele, como é que ele, né, qual era a visão dele sobre isso. Então, Léo, né, da visão dele sobre esse texto, ele dizia que qualquer motivo o homem podia despedir a mulher. Podia, porque achou alguma mais bonita, mais interessante, porque ela não cuidava bem da sua roupa, porque não fazia uma comida gostosa, por qualquer razão. Queimou a comida e hoje eu estou aborrecido, não quero mais saber dessa mulher que ela queima muita comida. E aí tomava aquela atitude, dizendo, bom, por isso eu não quero mais, tá? E liberava a mulher e acertava tudo, né? É uma coisa que é interessante, que havia uma responsabilidade sobre os seus atos, de forma clara, e não às escondidas, né? Toda a sociedade vinha a tomar conhecimento sobre isso. Aí era essa a questão, perguntar a Jesus. Por qualquer motivo, ou seja, você apoia Léo ou você apoia Shammai? Né? Aí é interessante, antes de chegarmos na resposta de Jesus, né, a reflexão lá na resposta de Jesus que ele colocou, a gente também observar que hoje, de alguma forma, não são escolas estabelecidas, mas são correntes de pensamento, são ideias, são posturas de famílias, de culturas. Observemos. Quem não ouviu dentro da sua família, ou não tem ainda dentro da sua família, pessoas que têm essa postura, que casamento é para a vida toda. Casou, tem que viver, independente do que venha a ocorrer. Por isso tinha que pensar muito bem, tem que pensar muito bem. Antigamente não tinha o que pensar. Os casamentos eram arranjados, eram preparados, mas baseados numas situações em a família era filho de uma pessoa conceituada, responsável, então, consequentemente, aquele homem ia ser um homem responsável por sua família, por seus filhos e por aí vai. Então, essa corrente de pensamento, né, que ainda existe hoje entre os povos e predomina entre alguns povos, é de que casou, a partir do momento que casou, é um compromisso que não pode ser desfeito, que tem que ficar com aquela pessoa, como diz o padre na hora da cerimônia, até que a morte os separe. Então, isso é uma linha, uma postura, uma corrente, né? E a gente vê ainda muitas pessoas vivendo sobre, né? E sob essa visão. E tem aquela outra visão, no momento atual também, de que
casamento, né, é uma coisa séria e tal, mas caso não venha a dar certo, por qualquer motivo, incompatibilidade de gênios, descobriu alguma coisa depois, do comportamento, da conduta, que não está dando para conviver, né? Não tem problema nenhum, separa. Qualquer coisa, um não tá satisfeito, coisa mais fácil, mais simples, hoje, atualmente, é se separar. Antigamente ainda existiam os protocolos, ainda existiam, tinha que ficar separado um tempo para depois entrar na justiça e ser homologado, legalizada a separação, né? E hoje não, é coisa mais simples. Casou, já pode se divorciar, tem contratos, né, que já estabelece algumas regras para facilitar em caso, ou seja, já se considera antes da união a possibilidade de uma separação. Então, observemos, é algo parecido com as escolas anteriores, parecido com o Chamai e parecido com a escola de Léo, né? Então, tem muitas pessoas aí como se estivessem seguindo essas duas escolas, essas duas correntes de pensamento. E o questionamento a Jesus era exatamente isso. Qual a opinião dele? E é essa opinião de Jesus que nos interessa, né? É essa visão divina que nos interessa. Por quê? Porque o casamento, a união foi estabelecido por Deus. É algo divino que está estabelecido nas leis divinas. Mas também, por ser humana, por ser próprio a nós que estamos aqui, é preciso que tenha as regras também e leis humanas a conduzir e a nos postar diante disso, dentro da sociedade, né? Então, quando Jesus vai responder lá, não leste que foi dito que no início separou, foi criado o homem, macho e fêmea e tal, 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 com o objetivo da procriação, da união dos sexos, para que houvesse assim a perpetuação da espécie, ele fecha o seu pensamento dizendo: não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então, essa é a resposta que é bem interessante nesse contexto que Kardec vai trazer para nós. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. O que foi que Deus juntou? O que é que ninguém pode separar? Né? O que é da lei? O que é da lei divina? Né? A gente sabe que a lei divina é aquela lei que é imutável, não muda. Desde o princípio que nós fomos criados com esse objetivo, o macho e a fêmea, esse objetivo ele permanece. Mas as leis humanas, elas vão se adaptando de acordo com os acontecimentos, né? As coisas vão acontecendo e as leis precisam ir se adaptando. Muito bem, não separe o homem o que Deus juntou, o que Deus uniu. E aí, o que foi que Deus, quando a gente vai falar isso, né? Como é que a gente vai entender? Deus uniu. O que é que está unindo as pessoas? Deus. Né? Deus é quando Deus une aquelas duas pessoas. E quando é que Deus une aquelas duas pessoas? A gente vai entender na frase de João, quando ele vai falar de Deus e dizer que Deus é amor. Deus é amor, simples assim. Então, Deus, né, quando Deus une aquelas criaturas pelos laços do amor, ou quando aquelas criaturas se unem, melhor dizendo, considerando o sentimento legítimo, que é o amor, então ninguém separa. E aí a gente pode refazer a frase dizendo: o que o amor uniu, o homem não separe. Ou o homem não separa,
aquilo que o amor uniu, que Deus uniu. Deus é amor. A sua lei suprema é de amor. Nessas condições, o casamento, as leis, ou seja, a lei divina, ela está prevalecendo acima das leis humanas. As leis humanas, elas regulam, mas a lei divina está prevalecendo. E aí ele vai dizer que, quando eles questionam, né, mas Moisés disse isso, ele disse sim, mas no começo não foi assim. Não foi assim. Ele colocou isso, Moisés colocou isso devido à dureza dos vossos corações. Ou seja, em consequência da nossa irresponsabilidade. Né? E aí também, segundo o entendimento, a interpretação das falas, considerando aquela cultura, coração não se referia só a sentimento, mas se referia a uma fragilidade humana, numa incompetência de compreender as leis na sua extensão, na dificuldade de compreender as consequências das suas ações diante das leis. Então, isso é uma fragilidade e a dureza de coração, uma pessoa rude, dura, que não alcança. Então, por conta disso, Moisés estabelece as leis para regular. Mas no princípio não foi assim, ou seja, no início não havia necessidade porque prevalecia a lei de amor, a lei divina. Então não havia a nossa postura, né, que com o nosso livre-arbítrio nós fomos adquirindo isso, né? Os casamentos, né, as uniões, baseada nos interesses pessoais, nos interesses familiares, interesses sociais, em, vamos dizer assim, atrações passageiras, e não numa verdadeira simpatia, simpatia de alma, aquele tipo de vinculação de olho no olho, onde a emoção fala mais alto do que a razão, onde realmente os sentimentos são assim, predominam, os sentimentos bons, o sentimento né, do carinho, do interesse pelo outro, do cuidado pelo outro. Então, nesse caso, a união está embasada nessa lei divina. Aí Kardec, nesse mesmo capítulo, né, no capítulo 22, aí ele vai falar sobre o divórcio, né? E aí ele vai grafar dizendo que o divórcio é lei humana e tem por objetivo separar legalmente o que já, de fato, está separado. Então, Jesus, quando ele respondeu lá atrás, há 2020 anos atrás, aquele povo, ele reforçou o que Moisés tinha colocado, né? Lá na Deuteronômio, colocando que em caso de adultério, o homem poderia dispensar a mulher, que já estava lá escrito. E Jesus vem reforçar isso, né? Quando ele vai falar que não deve dispor, exceto em caso de adultério, tá? E então significa que desde o princípio que as separações começaram, né, quando nós começamos a nos apropriar do nosso livre-arbítrio, elas se fizeram necessárias, elas foram acontecendo naturalmente e precisavam ter uma forma e um regulamento, né? Então, o divórcio é lei humana e ela é aceita. Então, Jesus não está estabelecendo e não estabeleceu em momento nenhum a indissolubilidade do casamento. Agora, nós vamos ver aqui Kardec e alguns outros amigos, né, da doutrina espírita, do movimento espírita, ou alguns outros autores que falam sobre isso aí, eles vão nos falar de forma mais clara quando que isso deve acontecer, como deve acontecer, e que é algo humanamente natural, né?
Aí Kardec reforça que quando a união é baseada na lei de amor, esse tipo de união é indissolúvel. Esse tipo de união é indissolúvel. Então, o que é indissolúvel é a forma como a união se realiza. Quando há outros interesses, aí é quando há as desuniões e as separação. O objetivo da união, principalmente a união conjugal, é experimentar a amorosidade na sua forma mais ampla e a paz, a harmonia. É preciso que aqueles dois seres sejam responsáveis pela criação de um ambiente, de um lar, de paz, para acolher aqueles outros espíritos que virão fazer parte daquela família. Então, viver em paz é um desafio cotidiano no processo de conjugalidade, não é? Então, é preciso que a cada dia nós possamos estabelecer o compromisso dessa proposta, de vivermos em paz e não vivermos em desunião. A proposta divina é a gente envolver o outro cada vez mais num sentimento de amorosidade. E aí esses desafios, né, que nós vamos encontrar no processo de convivência uns com os outros, requer de nós esforço, posturas. Então nós queremos seguir o quê? Que ideia? Nós queremos aproveitar essa oportunidade e aí nós vamos ver aqui, como eu disse, em algumas obras, por exemplo, desculpe, Emmanuel, nesta obra, cadê? Esta obra aqui, Vida e Sexo, tá? Essa obra aqui, Vida e Sexo. É uma obra muito interessante, é um livrinho bem fino, que fala sobre diversos assuntos, né, no que se refere às uniões. Fala no ambiente doméstico, casamento, namoro, etc, etc, etc. Aí nós pegamos aqui algumas falas dele, né? Assim, partindo do princípio de que não existe uniões conjugais ao acaso, nada é ao acaso, né? Nós sabemos que há todo um planejamento para as uniões. O divórcio, diz ele, a rigor, não deve ser facilitado entre as criaturas. Não deve ser a primeira alternativa a ser buscada quando não está havendo uma vivência de paz e de harmonia. Não deve ser a primeira alternativa a solucionar. Então, não deve ser facilitado. Então, ela é baseada, né, o divórcio, ele diz, em razões justas, mas claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Então, para manter a paz na família, é que essa alternativa pode ser ventilada. Quando a convivência já estiver num nível em que haja já violência, em que haja risco para um dos parceiros ou um dos elementos da família, seja qual for, então aí é quando deve ser ventilado. Aí vem ele aqui ainda em Vida em Sexo, né, ele dizer, claro que não existe a obrigatoriedade de para que alguém suporte a contragosto, a truculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre quanto às próprias resoluções. Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais,
unidos pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. E ele também, o próprio Emmanuel, só que em outra obra, no Livro da Esperança, ele vai falar aqui, divórcio, vírgula, retirada, separação, a rejeição e demissão, dispensa, né? Às vezes, constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas, Emmanuel com seu mas, quase sempre não passam de moratórias para resgate, quase sempre não passam de moratória para resgate em condições mais difíceis, com juros de escorchar, palavra de espírito superior. Mas a gente foi ver que esse juro de escorchar é a mesma coisa que juros muito altos. Ele escreve isso lá no Livro da Esperança, ou seja, essas situações, né, assim, a demissão, a separação, o mandar embora, né? Então são convenções assim aceitáveis na nossa sociedade, mas diante das leis divinas, ele diz, não passam sempre de moratórias para resgate. Então a gente está só adiando. Por quê? Porque os casamentos, né, como já foi colocado aqui, não são por acaso. Pode ser o casamento de prova, pode ser um teste, pode ser de expiação, pode ser de resgate. E às vezes de missão também. Aí chega aqui um de nós, ou os dois, né, o casal, resolve, né, não cumprir com aquilo que ficou estabelecido. Então, ok, as leis humanas nos possibilitam fazer isso sem nenhum problema. Agora, diante de Deus, diante das leis divinas, da lei de causa e efeito, da lei de reencarnação, das leis das vidas sucessivas, do nosso aperfeiçoamento, daquilo que nós precisamos quitar as nossas dívidas, os nossos débitos, dentro de todo esse contexto, por isso que a gente colocou que a separação não seja a primeira alternativa, seguindo a escola de Léo, segundo esse pensamento de casou, não deu certo, separa. Não, vamos usar, né, os meios também que nós dispomos aqui na nossa vida, na nossa experiência, vamos usar todos os recursos que nós dispusermos para tentarmos fazer todo o possível. Aí sim, quando a gente esgotar, quando a gente perceber que não realmente não contamos com a boa vontade, com o despertar do outro, com o apoio do outro, aí sim, aí como a gente sabe também, né? Que nós seremos avaliados pelas nossas intenções, daquilo que nós estamos fazendo, nem só pelo que nós estamos fazendo em si. Então, o divórcio, ele realmente é permitido, ele é algo bem-vindo em algumas situações. Aqui no Brasil, né, ele é bem recente, ele foi estabelecido no ano de 1977 por uma lei criada pelo senador Nelson Carneiro, que veio, né, ajudar e facilitar nesse sentido. Nessa obra também aqui, de Joana de Ângeles, Após a Tempestade, nós também vamos encontrar aqui um material falando sobre desquite e separação, onde aqui ela faz também um resumo dessa questão, os objetivos do casamento, como é que devem ocorrer e as consequências e né, como é que se deve ponderar. Todos eles, queridos irmãos, eles nos apontam para o exercício da tolerância, aquilo que a caridade nos recomenda,
de forma geral para com todos. Benevolência, tolerância, perdão. Isso é um composto da lei de caridade. Então, por que não usarmos de caridade para com aquele que nós estabelecemos um programa para cumprirmos aqui? Então, vamos usar desses recursos antes de tomarmos uma decisão, né? Então, a oração também é, assim, fundamental. Eu não diria nem também. A oração é imprescindível e prioritária em qualquer situação. Quando nós percebermos que a conjugalidade não está mais, o casal está apresentando algumas, vamos recorrer à oração, vamos buscar a Deus, vamos buscar o Evangelho, vamos buscar o que a doutrina espírita nos fala sobre isso, vamos nos aproximar mais do Pai, porque no princípio nós não éramos duros de coração. Então vamos buscar os respaldos necessários para mantermos uma vida de paz e de harmonia e sermos felizes. As uniões é para que nós sejamos felizes, estejamos felizes e conquistemos a nossa felicidade. Naturalmente, por consequência, fazendo os outros ao nosso redor também felizes. Então, vamos orar neste momento para encerrarmos a nossa reflexão de hoje, mentalizando Jesus, buscando a sua luz sobre cada um de nós, sobre cada família, sobre cada lar e sobre cada coração. Senhor Jesus, luz de todos nós, rogamos a Ti, amoroso amigo, que acolha todos os lares e todas as famílias, especialmente aqueles que estão mais necessitados da Tua presença. Fortalece-nos a todos, que tenhamos a confiança e a certeza de que não estamos desamparados e nem sozinhos, e que Tu, Jesus, compreendes muito bem o nosso íntimo e a todos nós, que possamos segurar na Tua mão, confiantes, e olharmos para o alto e seguirmos sempre junto a Ti e junto aos benfeitores. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai amado, Pai de todos nós. E obrigada, queridos irmãos, obrigada, nossa querida Alta de Souza, e aos benfeitores zelosos. Muita paz e muita luz para todos.